Olá, tudo bom? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Deixa eu te falar uma coisa importante. Liberte-se das amarras do passado. Libere perdão no seu coração. Eu não sei como é a sua vida, mas possivelmente você, pessoa normal assim como eu, foi alvo de alguns ataques, de algumas coisas difíceis ao longo da sua caminhada. Gente que lhe feriu, gente que lhe magoou, gente que tentou lhe prejudicar ou lhe prejudicou efetivamente, gente que lhe fez mal. E se você é uma pessoa normal, você durante algum tempo, se não ainda, carregou ou carrega mágoa, ódio, rancor no seu coração, coisas assim que lhe fazem mal, coisas que têm destruído ou que destruíram a sua vida, que prejudicaram a sua caminhada. E a minha palavra para você através desse vídeo é a seguinte: liberte-se das amarras do passado, perdoe, libere perdão. Não existe ninguém mais beneficiado pela liberação do perdão do que você. Não espere que a outra pessoa seja punida de alguma forma pelo fato de você estar perdoando ela. Ao contrário, deixe ela seguir a vida dela, siga você o seu rumo, siga você a sua caminhada, perdoe. Ah, pastor, é fácil para você dizer isso. Não é não, eu também já passei por situações em que eu precisei deliberadamente sentar no meu canto, no meu momento com Deus e dizer para Deus da minha tristeza, da minha insatisfação, da minha raiva, do meu ódio, da minha mágoa, do meu rancor por determinadas pessoas que ao longo da minha caminhada me feriram, me machucaram, me prejudicaram, me fizeram mal, tentaram me destruir. Eu me lembro de um momento que eu precisei sentar no canto da minha casa e dizer para o Senhor: olha, eu tenho raiva, eu estou com ódio, eu estou com mágoa dessa pessoa ou dessas pessoas, mas eu sei que isso está me destruindo e eu preciso me libertar disso. Eu quero perdoar, mas eu preciso só que o Senhor me ajude. Porque perdão, querido, perdão é algo que depende de você também e não apenas de Deus. Entenda que perdão é uma decisão e não apenas um mero sentimento. Eu me lembro que quando eu fiz isso, tomei essa atitude diante de Deus e diante do meu coração, parece que eu tirei um fardo das costas. A impressão que eu tenho hoje, quando eu olho para trás, é que eu dormia com a pessoa, eu acordava com essa pessoa estava comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque aquilo maquinava na minha mente, estava no meu consciente, inconsciente, 24 horas por dia. E quando eu falo sobre isso, sobre perdão, eu falo porque há pouco tempo atrás eu li novamente a história de José do Egito, Gênesis capítulo 37, 38, 39, 40, até o 50 vai falar sobre José e a sua família. Mas no capítulo 45 tem um episódio muito interessante, que é o episódio em que José se revela aos seus irmãos. Naquele episódio onde José se revela aos seus irmãos, José está liberando decididamente perdão para os seus irmãos, libertando-se das amarras do seu passado. Perceba, você sabe a história de José muito bem. José era o filho preferido de Jacó, de repente é preso pelos irmãos, é vendido pelos irmãos, é afastado do conforto, do convívio da sua família, do amor dos seus. De repente ele se vê como escravo no Egito, trabalhando na casa de Potifar. Lá, quando a vida dele começa a melhorar, então ele é assediado, ele é caluniado, ele é preso. Ele fica preso durante alguns anos. Dentro da prisão, quando ele pensa que as coisas estão começando a melhorar para ele, ele vai e interpreta o sonho de um dos ex-funcionários de Faraó. E o cara volta para o seu posto de trabalho e esquece de José na prisão. José havia dito: olha, se chegar lá, cara, lembra de mim, fala que eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada, eu não assediei a mulher do cara, ela me caluniou. Só que o cara vai e volta a trabalhar e esquece, fica 2 ou 3 anos trabalhando diante do faraó e esquece que José o havia ajudado. José foi esquecido. Passaram-se muitos anos. E aí faraó então tem uns sonhos lá e de repente precisa de interpretação e alguém lembra que José era um cara que interpretava sonhos, estava preso, tal, chamam José e o fim da história você já conhece. José se torna então governador do Egito. Bom,
E aí chega no capítulo 45, que é o texto que eu acabei de citar, nos primeiros versos, José lá na posição de governador, quando de repente vê alguém chegar ao longe, e eram seus irmãos. Seus irmãos estavam chegando. Seus irmãos estavam ali. E ele, muito provavelmente, humano como eu e você, pensou: essa é a grande oportunidade de eu me vingar dos meus irmãos. Essa é a grande oportunidade de fazer com que eles paguem por todo o mal que me fizeram. E ele tenta fazer isso ao longo dos capítulos, você vai percebendo José ali tentando de alguma forma punir os seus irmãos, sentenciar os seus irmãos, sem que eles soubessem quem ele era. Mas chega um dado momento que ele não aguenta mais, porque aquilo, a falta de perdão, o ódio, o rancor, a mágoa que ele tinha pesava sobre os seus ombros. E no capítulo 45 ele desaba, ele se rasga diante dos seus irmãos, ele pede para os funcionários sair e aonde ele estava junto com seus irmãos, ele grita, ele chora, ele se desespera porque ele bota tudo para fora, é como se dissesse: eu preciso me libertar disso. Eu quero perdoar esse pessoal. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho mágoa de vocês, mas eu quero me libertar disso. Eu sou o José. E aí você lê o texto e você vê José. Parece que depois que ele faz isso, ele fala: eu não quero mais carregar isso. Eu preciso perdoar os meus irmãos. E ele se torna um outro homem, um homem mais leve, um homem mais tranquilo. É claro que o processo de cicatrização ainda continuava em seu coração, mas José decide perdoar. A minha palavra para você é: quer ter uma vida plena e feliz? Perdoe, seja lá quem quer que lhe feriu. Liberte-se das amarras do passado. José era o governador do Egito, mas estava preso lá atrás, como se fosse um garotinho ainda, preso num poço pelos seus irmãos. E ele estava numa posição tremenda, fantástica que Deus o havia colocado. Você está aí agora porque Deus o colocou. Deixe o passado no seu lugar. Liberte-se das amarras que o passado ainda tem imposto sobre a sua vida. Perdoe, seja lá quem quer que for, e seja feliz. Até porque um dia Jesus perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. E todos os dias, quando você clama por perdão dele, ele tem lhe perdoado. Perdoe, liberte-se das amarras do passado, seja feliz. Deus te abençoe. Tchau.